Caríssimos, essa é a nossa terceira aula, ainda referente ao segundo bimestre. Principais concepções de ciência. São duas as concepções de ciência: a concepção racionalista ou racionalismo e a concepção empirista, que são as ciências experimentais. A concepção racionalista ou racionalismo afirma que a ciência é um conhecimento racional dedutivo e demonstrativo, como a matemática. Por isso dizemos que o racionalismo é a base das ciências matemáticas. No racionalismo, o objeto científico é uma representação intelectual, universal, necessária e verdadeira das coisas representadas. A concepção empirista afirma que a ciência é uma interpretação dos fatos baseada em observações e experimentos que permite estabelecer induções. É importante observar que no empirismo sempre houve grande cuidado para estabelecer métodos experimentais rigorosos. A validade de nossos conhecimentos é garantida pela correção do raciocínio, ou seja, é correto o raciocínio cujas proposições expressam juízos válidos, portanto, racionalmente fundamentados. São dois os modos de raciocínio, o indutivo e o dedutivo. Vejamos o raciocínio indutivo. O raciocínio indutivo parte de casos particulares para concluir uma verdade geral ou universal. O raciocínio indutivo é amplamente utilizado pelas ciências experimentais. As leis científicas são generalizações feitas a partir da observação de casos particulares, visto ser impossível ao cientista realizar experiências concretas em todos os casos. Por essa razão, as leis das ciências são muito mais probabilidades lógicas do que certezas empíricas. O exemplo que nós temos aqui: o ferro conduz eletricidade, o ouro conduz eletricidade, o cobre conduz eletricidade, a prata conduz eletricidade. Logo, todos os metais conduzem eletricidade. Como podemos ver aqui nesse exemplo, ele dá uma experiência a partir de cada elemento: o ferro, o ouro, o cobre e a prata. E chega a uma conclusão geral: todos os metais conduzem eletricidade. Portanto, o raciocínio indutivo é amplamente utilizado pelas ciências experimentais. O raciocínio dedutivo parte de uma lei universal, considerada válida para um determinado conjunto, aplicando-a aos casos particulares desse conjunto. O que é verdade para um determinado todo é igualmente verdade para as partes que o compõem. É o que se pode observar no exemplo seguinte: todos os homens são falíveis. Einstein é homem. Logo, Einstein é falível. A verdade da conclusão do raciocínio dedutivo baseia-se na verdade contida nas proposições ou premissas. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão será forçosamente verdadeira. O raciocínio dedutivo que nós podemos observar aqui é um silogismo. É a base da lógica aristotélica. É necessário que as premissas sejam verdadeiras para que a conclusão seja verdadeira. Para concluirmos nossa aula, vamos falar sobre o método científico. O que é o método científico? O modo de proceder dos cientistas ao conduzirem suas investigações envolve um núcleo comum de atividades, que costuma ser chamado método científico. O método científico apresenta uma estrutura lógica. Primeiro, enunciado de um problema.
formulação de hipóteses, testes experimentais da hipótese e conclusão. Vejam que essa base vai orientar uma pesquisa científica, vai orientar um trabalho científico. Quando você escrever seu trabalho de conclusão de curso, quando você desenvolve um texto acadêmico, quando você desenvolve um projeto em que é necessário essa sistematização teórica, então a base é essa. O enunciado de um problema não é algo assim tão simples. Por quê? É necessário reconhecer o problema, compreender o problema. É preciso se fazer trabalhos para se compreender o que é que se trata. Imaginem vocês, nós estamos vivendo um período de pandemia, mas foi necessário primeiro reconhecer o que era o vírus, o que é o vírus da Covid-19. A partir do momento que se conheceu o problema, a partir do momento que se reconheceu o problema e a estrutura do vírus, se pôde o quê? Passar para o segundo passo, formular hipóteses. O que não se fala de hipótese, nós não estamos falando de uma ideia ou de uma opinião, nós estamos falando de um trabalho de pesquisa em que se possa resolver o problema. E como nós podemos ver aí nos noticiários, existem várias hipóteses, vários laboratórios do mundo inteiro estão lançando hipóteses para que se possa resolver o problema. No caso, a hipótese mais bem elaborada, a hipótese mais bem trabalhada, vai se possibilitar o quê? O desenvolvimento da experiência. É a partir da experimentação dessa hipótese é que vai ver se vai resolver ou não o problema. Na experiência vai se perceber o quanto a hipótese é válida. Lógico que algumas hipóteses vão resolver parte do problema, outras hipóteses vão resolver um ponto maior e assim por diante, até chegar à conclusão. Na conclusão, nós vamos fazer o trabalho de levantamento do que foi pesquisado, do que foi solucionado e o que ainda precisa ser resolvido. Ou seja, a ciência não é algo fechado, a ciência não é um dogma, a ciência está aberta à discussão, a ciência está aberta a novas ideias, a novas hipóteses, a novas possibilidades de compreensão de um problema. Imaginem vocês se fôssemos discutir sobre o problema da educação na escola Deodoro de Mendonça. Nós teríamos que fazer um levantamento. Quais são os problemas estruturais que a escola está passando? Quais são os problemas que precisam ser imediatamente resolvidos? Então vamos desenvolver hipóteses. Ou seja, desenvolver hipóteses do que seria possível ser feito. E se essas hipóteses iriam resolver ou não o problema. Se iriam resolver um problema em parte, se iria resolver o problema numa dimensão bastante boa e assim por diante. Até chegarmos a uma conclusão do que seria necessário ainda ser feito. Bom, pessoal, em nossas próximas aulas, não sei se vai ser ainda por meio online ou se vai ser presencial, mas por enquanto nós vamos continuando com a nossa tarefa de observar o que está sendo feito.